Primeiro livro de Reis, capítulo 7. Salomão edifica um palácio. Porém a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano de 100 côvados de comprimento, de 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava da frente da outra em 3 ordens. Também todas as portas e ombreira eram quadradas de uma mesma vista, e uma janela estava de frente da outra em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava na frente delas, e as colunas com as grossas vigas de frente delas. Também fez o pórtico para o trono de julgar, para pórtico de juízo, que estava coberto de cedro de soalho a soalho. E em sua casa em que morava havia outro pátio por dentro do pórtico de obra semelhante a este. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas estas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida e serradas, serra por dentro e por fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. E em cima sobre pedras finas lavradas segundo as medidas e cedros. E era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão e mandou trazer Ahirão de Tiro. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria, de entendimento, de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Porque formou 2 colunas de cobre, a altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel e de 5 côvados a altura de outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras ao redor sobre uma rede para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios do pórtico de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também de fronte. Em cima do bojo estavam junto à rede, 200 romãs em fileiras ao redor, estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas do pórtico do templo, e levantando a coluna direita, chamou seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais um mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra, redondo ao redor, e de 5 côvados de altura, e um cordão de 30 côvados o cingia ao redor. E por baixo da sua borda ao redor havia botões que o cingiam. Por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. 2 ordens destes botões foram fundidas na sua fundição. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro. E a grossura era de um palmo, e a sua borda como a obra de borda de um copo ou de flor de lírios. Ele levava 2000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e de 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases, tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins. E sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois, junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros.
Debaixo da pia estavam estes ombros fundidos da banda de cada uma das junturas. E a sua boca estava dentro da coroa e de um côvado por cima. E era a sua boca redonda segundo a obra da base de côvado e meio. E também sobre a sua boca haviam entalhes e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas e os eixos das rodas na base. E era a altura de cada coda de roda e meio. Era a obra das rodas como a obra da roda de carro. Seus reixos e suas cambas e seus cubos e seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base, seus ombros saíram da base. E do alto de cada base havia uma altura redonda de meio côvado ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas pranchas das suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo a voz de cada uma, e junturas ao redor. Conforme esta fez as 10 bases, todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre. Em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 40 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa, porém o mar pôs ao lado direito da casa para a banda do oriente da parte do sul. Depois fez Hirão as pias e as pás, bacias, e acabou Hirão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões, as pás, as bacias, e todos estes vasos que fez Hirão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre fundido. Na planície de Jordão o rei o fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Sartã, e deixou Salomão de pesar todos os vasos pelo seu excessivo número, nem se averigou o peso do cobre. Também fez Salomão todos os vasos que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual estavam os pães da proposição, e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas e os espevitadores também de ouro, como também as taças, apagadores, bacias, perfumadores, os braseiros de ouro finíssimo, e as colseiras para as portas da casa interior para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata e o ouro, e os vasos pôs em tesouros da casa do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 4. O altar e o mar de bronze. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 10 côvados de altura. Fez também o mar da fundição, de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo, e de 5 côvados de alto, cingia-o em roda um cordão de 30 côvados. E por baixo dele havia figuras de bois que ao redor o cingiam, e por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor, e tinha 2 carreiras de bois fundidos na sua fundição. Estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte e 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente, e o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam para o lado de dentro. E tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda para lavarem nelas, o que pertencia ao holocausto, o lavarem nelas, porém o mar era para o que os sacerdotes se levassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro.
Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portas para o pátio, e as suas portas cobriu de cobre. E o mar pôs ao lado direito, para a banda do oriente para o sul. Também Hirão fez as caldeiras e as pás, as bacias. Assim, acabou Hirão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas, os globos, os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases, as pias pôs sobre as bases, um mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente, os botes, as pás, os garfos, todos os seus vasos fez Hirão-Abiú ao rei Salomão para a casa do Senhor de cobre purificado. Na campina do Jordão os fundiu o rei na terra arginosa, entre Sucote e Zeredá. E fez Salomão todos estes vasos em grande abundância, porque o peso do cobre se não esquadrinhava. Fez também Salomão todos os vasos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro, as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem segundo o costume, perante o oráculo. E as flores e as lâmpadas e os espevitadores eram de ouro, do mais perfeito ouro, como também os garfos, bacias, taças, incensários, de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro da santidade das santidades e as portas da casa do templo eram de ouro.